Solos espantalhos, a incerteza da salvação, de Augustus Nicodemos. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje continuamos a nossa série que está avaliando a mensagem do reverendo Augustus Nicodemos sobre o adventismo do sétimo dia, fazendo uma análise comparativa com a crença da Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Reformada Calvinista, e agora, nesse ponto, nós vamos falar daquela que é a minha doutrina predileta, a soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. Augustus Nicodemos tem algumas críticas assim bem contundentes, bem duras contra o adventismo em função desta questão. E antes de comentar, eu quero que você dê uma olhadinha no que é que ele diz. Olha aí. Quarta doutrina é a doutrina da salvação. Apesar da Igreja Adventista declarar que a salvação é pela graça, aparecem nos seus documentos alguns ensinos que aparentam contradizer isso. Por exemplo, no livro Testemunhos para a Igreja, de Ellen White, no volume 2, na página 316, ela diz o seguinte: como é importante que você veja a obra a ser feita por você antes que seja tarde demais. Você tem uma obra grande para fazer. Não engane sua própria alma, mas examine a si mesmo à luz da eternidade. É impossível você ser salvo como você está. Também nesse mesmo livro, agora no volume 4, na página 32 e 33, ela diz: Deus não pode salvar o homem contra a sua vontade do poder dos artifícios de Satanás. O homem deve trabalhar com seu poder humano, ajudado pelo poder divino de Cristo, para resistir e conquistar a qualquer custo para si mesmo a perfeição. O homem deve fazer a sua parte. E ainda na mesma obra, na página 120, agora no volume 2, cada membro do corpo, está falando dos membros da igreja, deveria sentir que a salvação de sua própria alma depende de seus próprios esforços individuais. Então, embora declare que a salvação é pela graça mediante a fé, você encontra essas declarações de que se eu não me esforçar, se eu não cumprir a minha parte, se eu não realizar as obras, então eu não poderei ser salvo. Na versão ou no entendimento reformado, a salvação é uma obra de Deus do começo ao fim. É Deus que vem ao encontro do pecador, ilumina a mente e o coração dele, regenera o seu coração, e aí então, transformado por Deus, o pecador reage. Só que as obras do pecador, elas não são meritórias, elas não são feitas para obter a salvação, mas elas são resultado da salvação que Deus já operou graciosamente no seu coração. Então os reformados não são contra as obras. A gente diz que nós temos que praticar boas obras, só que nós não praticamos boas obras para sermos salvos. Nós praticamos boas obras porque já fomos salvos pela graça de Deus mediante Jesus Cristo. Então essa é a diferença aqui. Ainda dentro dessa linha da doutrina da salvação, a gente fica com a impressão, lendo algumas coisas, de que para a Igreja Adventista do sétimo dia, a guarda do sábado é necessária para a salvação. Por exemplo, no livro de Ellen White, Testemunhos, no volume 3, na página 23, ela diz o seguinte: devemos a cada sábado fazer um balanço da semana, né, para verificar se na semana finda trouxe lucro ou prejuízo espiritual. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. No livro Grande Conflito, que é a obra-prima dela, na página 605, ela diz: o sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. E é claro, o que é que vai determinar no dia do juízo quem serve a Deus e quem não serve? Quem é o verdadeiro crente e quem não é? A guarda do sábado. Essa é a pedra de toque, essa é a maneira pela qual Deus vai distinguir: vinde benditos de meu Pai, para a minha direita, e apartai-vos de mim, malditos, para a perdição, para a minha esquerda. Outro ponto aqui, com relação à certeza da salvação. Ellen White, no livro dela, e na página 155, ela diz: aqueles que aceitaram o Salvador, embora sinceros em sua conversão, nunca deveriam ser ensinados a dizer ou sentir que eles estão salvos. Isso é enganoso. Faz sentido, porque se Cristo entrou no santuário celeste para investigar os nossos pecados, e ele não terminou a obra ainda para dizer quem é salvo ou não, nenhum adventista pode ter certeza
de que está salvo. Tem que esperar que Cristo termine a segunda parte da sua obra da redenção que ele está fazendo no céu. Então faz sentido dizer, não é? Se eu tenho que me esforçar para ser salvo, se a guarda do sábado é necessária para a salvação, então, como eu não tenho certeza se eu vou guardar o sábado até o final da minha vida, eu também não posso ter certeza da minha salvação. Então a própria Ellen White, consistentemente, ela diz que um adventista não pode dizer que tem certeza da salvação, porque isso, nas palavras delas, é enganoso. Mas, na verdade, o que é que a Bíblia nos ensina? A Bíblia ensina que nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha aqui, agora, a vida eterna. Está escrita na primeira carta de João, lá no final, João terminando a carta, ele diz: eu escrevi estas coisas para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna, a vocês que creem no nome do Filho de Deus. O tempo todo a Escritura nos dá segurança de que a obra de Cristo é completa e verdadeira. Se nós crermos no Senhor Jesus, na sua obra completa, final na cruz do Calvário pelos nossos pecados, nós podemos ter certeza, porque a salvação não depende da incerteza da minha constância ou da incerteza da minha perseverança, mas a salvação depende da fidelidade do Deus imutável, e Ele não muda. E Ele prometeu salvar aqueles que são seus. Então é bem diferente essa abordagem. Ok, pessoal, aí vocês viram Augustus Nicodemos criticando a soteriologia adventista. E basicamente, a crítica dele, mais contundente, é que, apesar da igreja dizer, teoricamente, que a salvação é pela graça mediante a fé, na prática, a salvação é pela lei, é pelas obras, é pelo esforço, é porque a pessoa se salva porque ela faz parte, e ela faz, aliás, a sua parte na obra da salvação. E, contrariamente a isso, a visão reformada, calvinista, é que a obra de Deus, a obra da salvação é uma obra de Deus do começo ao fim, e o pecador ele reage com obras, mas somente como fruto da salvação, não como fonte da salvação, e etc. O mais interessante é que esta compreensão bem simples assim que o Augusto Nicodemos tem é exatamente idêntica à compreensão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. As obras que Ellen White chama as pessoas a fazer, que elas têm que fazer, e sentir o peso da responsabilidade por praticar a vontade de Deus, a lei de Deus, a verdade de Deus e etc., são justamente estas respostas não meritórias, que não são fonte de salvação, mas fruto de salvação, que Ellen White recomenda. E como é que eu sei isso? Existem centenas de citações de Ellen White, onde ela diz que nada que nós fazemos contribui com mérito para a nossa salvação. Vou citar alguns exemplos, poucos aqui, simplesmente a título de levantamento do que realmente ela ensina, para que a gente não fique com essas leituras enviesadas e equivocadas de Augustus Nicodemos. Então, por exemplo, livro Patriarcas e Profetas, página 367. No plano da redenção, Cristo é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, em resumo. O plano da salvação começa e termina com Cristo. Não começa com Cristo e termina com o ser humano praticando as boas obras para ser salvo. Essa não é a mentalidade adventista, não é a mentalidade de Ellen White. Outra citação, Exaltai-o, página 279. Como o plano da redenção começa e finda como um dom, assim ele deve ser levado adiante. Ou seja, a salvação é dom da graça de Deus, do começo ao fim. Outras citações, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 331. É impossível ao homem salvar-se por si mesmo. Pode ele enganar-se com esse respeito, mas não pode salvar-se. E eu poderia gastar aqui centenas de citações e gastar um tempão aqui falando sobre esse tipo de citação de Ellen White de salvação unicamente pela graça. Por exemplo, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 351. A graça de Cristo é nossa única esperança de salvação. E etc, né? Ok, esta é a mentalidade adventista. Então,
Todas as citações de Ellen White ou de qualquer escritor adventista que exaltem a necessidade de praticar as boas obras, a necessidade de se arrepender, a necessidade de crer, a necessidade de guardar a lei de Deus, no ponto do sábado, no ponto das questões sobre sexualidade, dinheiro, honestidade, etc, etc, etc. Todas essas questões não são salvação pelas obras, pela lei, pelo esforço, não. São os resultados que Deus espera de nós em função da nossa salvação unicamente pela graça de Deus. E agora sim, por exemplo, a crítica mais específica sobre a guarda do sábado ser necessária para a salvação, como se guardar o sábado é sinônimo de conquistar a salvação, o entendimento do Augustus Nicodemos não poderia estar mais equivocado. A grande realidade é que, na mentalidade adventista, a guarda do sábado na sua relação com a salvação ocorre de igual maneira em relação aos outros 9 dos 10 mandamentos. Por exemplo, é necessário não adulterar para ser salvo? É necessário não roubar para ser salvo? É necessário não ter outros deuses diante de Deus para ser salvo? É necessário não falar o nome de Deus em vão para ser salvo? E etc. Qual que seria a resposta? Nenhum de nós tem uma vida absolutamente perfeita em relação à lei de Deus para poder ser salvo por esta perfeição em obediência à lei. Por isso a salvação não é pela lei. E se fosse pela lei, ninguém ia se salvar, todo mundo ia se perder, porque ninguém guarda a lei de Deus de forma perfeita. Inclusive, esse é um ponto interessante. Ellen White fala: profanos como somos, não podemos obedecer perfeitamente uma lei santa. Caminho a Cristo, página 62. Então, na mentalidade adventista, não existe comprar a salvação pela lei, porque senão você teria que ser perfeito ao guardar a lei. Ninguém é perfeito ao guardar a lei, nesse caminho ninguém seria salvo. Entretanto, Jesus nos salva dos nossos pecados. Mateus 1, verso 21. Ou seja, Jesus virá nos salvar do pecado, da transgressão. Então, Jesus morre por todas as minhas mentiras, todas as minhas malícias, todas as minhas vaidades, todo o meu coração prostituído, adúltero, sei lá o quê, e todas as vezes que eu transgredi o sábado, não estive nem aí para a lei de Deus e etc. Mas quando essa salvação me alcança, eu era mentiroso, o que se supõe é que eu vá lutar contra a mentira e não ser mais um mentiroso. Mas isso não quer dizer que porque da minha conversão em diante eu não mais minto, então agora eu mereço a salvação pelas minhas obras e pela lei. Não, porque aí tem todo o meu histórico de mentira, que se fosse por isso eu seria condenado. Em relação à guarda do sábado, acontece da mesma forma. Todos nós já transgredimos o sábado. No que a gente fala, no que a gente pensa, ou trabalhando, ou fazendo coisas que não devem ser feitas no dia dedicado a Deus, né, santificado lá pela vontade e pela lei de Deus. Se fosse contar por isso, todo mundo ia se perder. Agora, Deus me perdoou pela graça dos meus pecados. Eu vou continuar vivendo em pecado porque eu não sou salvo pela lei, e agora vamos viver o antinomismo, então agora o salvo vai adulterar, vai roubar, vai mentir, vai fazer tudo? Não. Da mesma forma, não vai transgredir o sábado. Esse é o nosso entendimento, não que nós compramos a salvação pela guarda do sábado. Agora, o mais interessante é ouvir o Augustus Nicodemos criticar a soteriologia adventista em função de uma suposta incerteza da salvação dentro dos seus paradigmas, né? Em relação ao juízo investigativo, a ideia da perseverança e do esforço e a guarda do sábado. Então, como você não tem certeza se você vai fazer tudo direitinho até o fim, guardar o sábado, e o juízo ainda não terminou e tal, então eu não tenho certeza da salvação. Veja bem, antes de comentar esse assunto na mentalidade adventista, eu gostaria de perguntar por que o Augustus Nicodemos não foi mais sincero com o seu público aí nessa palestra e não contou para eles a respeito das próprias incertezas que ele, Augustus Nicodemos, tem em relação à sua salvação, dentro do paradigma reformado, calvinista e etc. Você não sabe do que eu estou falando? Deixa eu dizer uma coisa para você. No calvinismo defendido por Augustus Nicodemos, existe uma tese de que os eleitos de Deus com certeza absoluta serão salvos. Qual que é o problema? Ninguém sabe quem são os eleitos de Deus. Olha que complicado, hein? Nem mesmo Augustus Nicodemos pode ter certeza absoluta de ser um eleito de Deus para a salvação. E isso gera o quê? Adivinhem? Incerteza da salvação.
Você duvida do que eu estou falando? Ouça aí Augustus Nicodemos comentando sobre esse assunto. Dá uma olhadinha. Eu já me perguntei várias vezes, será que eu sou salvo mesmo? Quando eu vejo a corrupção do meu coração e a força do pecado da minha vida, eu me pergunto, será que eu sou salvo mesmo? Mas até hoje, são 35 anos de conversão, essas dúvidas são superadas pela convicção do amor de Deus por mim, e porque o Espírito sopra no meu espírito. Você não merece não, mas você é. Aqui está Augustus Nicodemos falando sobre a sua incerteza de salvação. Será que eu sou salvo mesmo? Olha, eu olho para minha natureza, os meus pecados. Mas assim, claro, ele mantém a convicção que ele é um eleito, inclusive sobre uma base extremamente questionável, né? Porque o Espírito sopra no meu ouvido dizendo que eu não mereço, mas eu sou. E se for o Espírito do diabo que está soprando isso na vida de Nicodemos? Como é que a gente vai saber? A gente só vai saber lá no fim. Quando Jesus voltar e revelar quem são os eleitos predestinados, aí nós vamos ter certeza que se Augustus Nicodemos está lá ou não. Ou seja, até o juízo final, Augustus Nicodemos pode acreditar ser um eleito, mas ele nunca pode ter certeza absoluta. E ele admite isso. Quantas vezes eu olho para mim e essas dúvidas que eu tenho, e essas dúvidas são resolvidas assim, tendo essa impressão que eu não mereço, mas Deus fala comigo e tal, beleza. Mas o mais importante que isso revela é que ele não tem certeza absoluta da sua salvação. E agora quer ficar criticando o adventismo porque o adventista não tem certeza da salvação? Agora sim, olha, independentemente destas questões, o que acontece? O adventismo trabalha dentro de um paradigma arminiano, soteriologicamente falando. Então, realmente, de fato, a compreensão da salvação adventista é bem diferente da compreensão calvinista. E a questão da certeza da salvação é uma das questões mais polêmicas de fato. E o que acontece é o seguinte, o arminiano tem certeza da sua salvação no presente enquanto ele crê em Cristo. Quem crê em Cristo não vai perecer, porque essa é a promessa do Evangelho. Agora, o arminiano não tem certeza se ele vai perseverar até o fim da sua vida em crer. Então essa incerteza existe. Mas ela não é uma incerteza absoluta. Ela é uma incerteza do tipo seguinte, a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo. Enquanto estou na fé em Cristo, estou seguro. Mas se eu abandonar a Cristo, deixarei de ter essa segurança. Agora, essa visão é muito mais, vamos pensar assim, compreensível do que a visão do Augustus Nicodemos, que ninguém pode ter certeza até que Deus revele quem são os verdadeiramente predestinados e todos os outros são simplesmente enganados, acreditando ser salvos, mas na verdade não nasceram de novo, não são salvos, não são eleitos, não são predestinados, não são escolhidos e nem mesmo Augustus Nicodemos pode ter certeza de estar entre os salvos. Portanto, a crítica do Augustus Nicodemos à soteriologia adventista é uma crítica de quem não avalia a fraqueza do seu próprio entendimento. Ah, mas ali está dizendo que Deus amou o mundo, que nós temos a vida eterna, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas espera aí, Augustus Nicodemos, na sua teologia, Jesus não morreu por todos os pecados de todas as pessoas. Ou seja, você, Augustus Nicodemos, não tem certeza nenhuma que Jesus morreu por você. Eu, como arminiano, tenho certeza que Jesus morreu por mim. E se eu não o abandonar, eu tenho certeza da minha salvação. Eu posso duvidar de mim mesmo. Será que eu vou permanecer? Será que eu vou crer? Será que eu vou me arrepender dos meus pecados que eu cometo, infelizmente, até hoje? Então essas dúvidas existem, mas são dúvidas de mim sobre mim mesmo, não sobre Deus. Será que Deus me ama ou não? Será que Deus me predestinou ou não? Será que Deus me elegeu ou não? Será que Jesus morreu por mim ou não? Essas dúvidas que todos os calvinistas têm e deveriam ter por causa da sua doutrina, nós, adventistas, não temos.